Salve, salve, nação santista! Depois de um longo e tenebroso inverno, o blog do Tubarão chegando aí para fazer um vídeo especial de 3 meses de gestão Rueda, né? Aleluia, parece que temos um presidente de verdade no comando do Santos Futebol Clube. Aproveitando aí que estou há algum tempo sem fazer vídeo, dá aquela força pro Tuba, se inscreve aí no canal, dá o seu like no vídeo, manda seu comentário, indica pros amigos, que a gente vai fortalecendo o canal e vai chegando a um número maior de santistas. Enfim, chegamos aí a 3 meses de Rueda, e o que a gente pode falar, né, dessa nova gestão e desse novo presidente do Santos Futebol Clube? A primeira coisa que eu queria destacar é que é a recuperação da credibilidade da figura de um presidente do Santos, né? O Rueda, ele não fica dando entrevista a todo momento, quando dá, tem uma postura séria, fala o que tem que falar, e só de você já conseguir perante patrocinadores, perante a imprensa, perante empresas, né? Isso se reflete até nos novos patrocínios e principalmente dentro do clube, né? Com jogadores, comissão técnica, já faz uma diferença absurda. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é exatamente esse. O Santos, pelo menos, pode-se falar agora que tem um presidente, né? Não um brincalhão como o Pérez, né? Não uma figura que queria aparecer tanto quanto o Rolo, não um outro brincalhão como o Modesto Roma e outros que fizeram atrapalhadas lá atrás, como o Odílio Rodrigues. Santos, como já foi falado durante o período de eleição, não pode errar mais, e tudo leva a crer que a gente não errou ao escolher Andrés Rueda como o novo presidente do Santos, né? O Conselho de Gestão também trabalhando sem fazer muito alarde, e eu acho que é assim que deve ser uma gestão séria e profissional do Santos. O Rueda, ele tem toda aquela experiência de administrador de empresa, né, de empreendedor, fundou uma grande empresa aí, vendeu há cerca de 2 anos atrás, e é isso que a gente espera do Santos, né? O Santos precisa de alguém que coloque o clube nos eixos administrativamente, financeiramente, e apesar da gente saber que o grande retorno de um clube não é ter lucro e sim ter títulos, mas nos últimos anos a parte administrativa acabou influenciando muito dentro de campo. Então o Santos vai ter que dar alguns passinhos para trás para arrumar a casa administrativamente, para daqui 1 ou 2 anos, acredito que 2 a 3 anos, a gente consiga formar times mais competitivos, ter uma saúde financeira melhor e poder brigar aí com, não de igual para igual, né? Porque a gente sabe que o Flamengo, o Palmeiras tem um poderio financeiro muito maior, mas pelo menos ser mais competitivo na hora de contratar um jogador, na hora de fazer algum investimento mais alto. Então, é exatamente esse o primeiro ponto, o principal ponto que eu queria destacar na nova gestão do Andrés Rueda. Falando de alguns pontos cruciais, aí, pontos específicos de que ele colocou a casa em ordem, o primeiro deles foi o pagamento dos salários, né? Salários atrasados. Então a gente parou de ouvir aquelas notícias negativas, né? Que a todo momento jogador reclamando, tantos meses de salário atrasados, direitos de imagem. E na data de hoje, né, que eu tô fazendo esse vídeo, que é no sábado aí na sexta-feira da Paixão, aí feriado, me parece que somente algumas premiações, pouquíssima coisa, parece que é uma parte do avanço final da Libertadores que está pendente. Então não tem por que os jogadores aí reclamarem e deixarem de estar motivados por falta de pagamento de salários. Outro ponto que foi importante aí nesses novos desafios do Rueda foi logo que ele chegou, o time já se classificando para a final da Libertadores, tinha alguns jogadores ali até com risco de não jogarem, né? Era o caso do Pituca, era o caso do Lucas Veríssimo, era o caso do Luan Pérez, e de uma forma ou de outra ele conseguiu contornar a situação de cada um deles para que todos eles confirmassem presença na final. Infelizmente a gente não conseguiu o título, mas da parte do Rueda ele foi muito bem, e os 3 jogadores aí que eram peças fundamentais aí no time titular puderam entrar em campo no Maracanã. Outro ponto importante foi a negociação com o Atlético Nacional pela dívida do Felipe Aguilar, né, que já foi resolvida. Era um dos transfer bans aí que
que o Santos tinha pela frente e o Walter Schalka, né, que é o principal negociador ali no Conselho de Gestão, conseguiu resolver. Ainda faltam alguns que eu vou falar mais pra frente. Patrocínios, né? A gente viu aí na última semana, né, o Santos confirmando aí a Samap, é uma empresa de máquinas de cartão de lojas, né, de comércio, sendo patrocinador principal, né, patrocinador master da camisa do Santos, coisa que a gente não tinha aí, se não me engano, há 3 anos. Então foi uma baita conquista aí, já com apenas 3 meses de gestão, o Rueda conseguindo confirmar um patrocinador master e também renovando o contrato do Marcelo Frazão, né, que estava meio apagado nos últimos meses de gestão aí do Pérez. Depois com o Rolo também estava bem sumido, mas parece que renovou aí pelo menos até o final desse ano de 2021. E além da Samap, o Santos acho que confirmou 1 ou 2 patrocínios, né, do calção, e acho que só a parte aqui do que eles chamam de omoplata, né, que não tá definido ainda, é o único espaço vago na camisa do Santos. Eu lamento um pouco, né, que eu, como colecionador de camisas, eu até postei aí, quem quiser me seguir a minha coleção de camisas do Santos é @coletubarão. Eu vou tentar colocar nos comentários aí. Eu tenho um acervo aí de mais de 300 camisas do Santos, mas é muito legal quando a gente vê aquelas camisas mais clássicas, né, do Santos, com somente um patrocínio, né, ou às vezes nenhum, as camisas mais antigas, né, ou quando começaram os patrocínios. O Santos tinha patrocínio durante muito tempo da Coca-Cola, lá atrás teve Neutrox, teve Casas Bahia, enfim, várias camisas que marcaram época aí. Até mesmo não era muito bonito, né, mas como a gente foi campeão, o Bombrilzão lá na camisa, mas era somente 1 ou 2 no máximo, né, tinha o Helios Carbex aqui em 2004, mas era muito bom quando a gente tinha pouco patrocínio, a camisa fica mais bonita. Mas futebol moderno é isso, o Santos precisa de receita de qualquer jeito e já está praticamente com o uniforme repleto aí de patrocinadores. Outro ponto bacana aí que a gente viu nos últimos dias foi o empréstimo de jogadores aí que já não vinham jogando muito bem, né? O caso do Arthur Gomes, do Thailson. Santos liberou também o Laércio aí, que era um jogador, com todo respeito ao profissional Laércio, mas não tinha condição ali de fazer parte do elenco, né? Existe o Kaique subindo aí, molecada chegando de qualidade. Então a melhor coisa que o Santos fez foi liberar o Laércio, que acertou com a Chapecoense. O Arthur Gomes foi emprestado mais uma vez. Eu acredito que é um jogador que o Santos não deva renovar, porque não vejo potencial nele para permanecer. E Wagner Leonardo é jovem, acho que parece que está acertando com o Náutico. E o Thailson foi para o Coritiba. Então o Santos vai livrando espaço aí na sua folha de pagamento. E pelo que eu vi, os acordos com os clubes que pegaram os jogadores emprestados, esses clubes se responsabilizam até pela totalidade dos salários, né? Coisa que não era feito nas gestões anteriores, né? O Santos emprestava o jogador e ainda continuava pagando, às vezes até metade dos salários desses atletas. E por último, nessa parte de pontos positivos, a contratação do técnico Ariel Holan, né? A gente ainda não teve tempo de conhecer a fundo o trabalho do Holan, porque foram pouquíssimos jogos, mas dentre aqueles nomes que o Santos tinha ventilado, né, depois da saída do Cuca, a maioria deles tinham muito mais restrições, né, muito mais rejeição da torcida do que aprovação. E o Santos conseguiu aí tirar da cartola o Ariel Holan, que foi um técnico, a gente não sabe, né, contratação boa é aquela que dá certo. A gente vai saber nos próximos meses aí se a contratação dele foi boa ou não, mas foi um excelente nome e agradou, eu acredito que agradou a maioria da torcida. A gente espera e torce muito para que dê certo, e o grande desafio dele já é na terça-feira, começando a última fase de pré-libertadores aí de mata-mata, um desafio duríssimo contra a equipe do São Lourenço, e o Santos ainda não podendo jogar em casa no jogo de volta, né? Então a gente torce muito aí para que o Ariel Holan consiga armar um time bem competitivo para que a gente passe do São Lourenço e volte à fase de grupos da Libertadores. Agora, encerrando essa parte aí de coisas já realizadas nesses 3 meses aí, queria falar dos desafios, dos próximos desafios que o Rueda, né, e seu comitê de gestão terão pela frente. O primeiro deles é resolver o transfer ban, né? Acho que talvez o mais urgente é algo que
que o Rueda, acho que já até ouvi dele em algumas entrevistas, já esperava que já tivesse resolvido, mas ainda não conseguiu, tem demorado mais tempo do que esperado, é resolver a dívida com o Huachipato, né? Ou como diria Orlando Rolo, Huachipato, né? Então o Santos ainda não conseguiu, tinha aquela possibilidade de devolver o jogador, aí o Soteldo não quer voltar, ou o Santos paga, parece que agora não tem muito para onde fugir, ou o Santos consegue uma negociação rápida aí com outro clube para repassar, ou paga aí, compra o jogador, mas o valor é muito alto, o Santos está com o cofre aí para lá de vazio, e o Rueda está numa situação ali que não consegue dobrar o clube chileno, né? Então a gente fica na expectativa que o Santos resolva esse problema do transfer ban, só que já resolvendo esse problema do Huachipato já tem uma fila ali, o Santos sai de uma jaula com o Tigre e o Huachipato e já entra com mais uma jaula com os 3 Tigres, né? Que é do Cueva, que é do Barcelona e que é da Doin, né? A Doin que tem aquela dívida antiga do Damião, parece que o Pérez não pagou a dívida, aí o valor da multa com juros triplicou, enfim, é uma confusão maluca e o Santos fica aí à mercê de novos transfer bans, né? Que impediria do clube voltar a contratar. Segundo aspecto, primeiro desafio, né, a questão dos transfer bans e dívidas que são urgentes aí com credores, né? A segunda questão é a negociação da Vila Belmiro. Talvez esse seria o maior legado do Andrés Rueda, caso ele consiga uma boa negociação com a W Torre. Me parece que, pelas últimas entrevistas que eu vi de executivos da W Torre e de pessoas ligadas ao Santos, agora está naquela fase de definir as contrapartidas, o quanto que da bilheteria que vai para a W Torre, o quanto que fica com o Santos, como ficaria aquela questão de eventos, detalhes bem, sintonia fina ali de contrato, para isso ser levado ao conselho e se aprovado, a gente realizar esse grande sonho que é ter uma nova Vila Belmiro, né? A gente ama a vila, o charme da vila. Eu, quando era garoto, sonhava em conhecer e depois ficava enchendo o saco dos meus tios para que eles me levassem em todos os jogos, mas a gente precisa de um estádio aí à altura, né, do momento atual e da altura do tamanho do Santos, especialmente com um pouco de mais capacidade aí, para que a gente possa fazer jogos importantes aí não com apenas 14 mil, mas quem sabe 25 mil, seria, acho que talvez 30, não sei se com aquela possibilidade de torcedores em pé atrás dos gols, acho que é de 25 mil, acho que o máximo, mas já é muito mais do que 13, 14 mil pessoas. Acho que seria, caso o Rueda consiga uma boa negociação com a W Torre aí, seria o maior legado dessa gestão para o futuro do Santos. E por último, quando puder contratar, aí a gente vai saber, aí quando o Santos se livrar dos transfer bans e puder voltar a contratar, a gente vai saber aí como que vai se sair, né? O Quaresma, que é o responsável pelo futebol, e o seu staff ali, né? Pessoal de estatística, de scout, de captação de novos talentos, aí como é que o Santos vai ao mercado e como que vai se sair, né? Porque é o negócio mais difícil, é o que gera mais cornetagem da torcida, né? Quando traz jogador que não dá certo, fala assim, pô, os Santos contratam mal e tal. E é um desafio, é um grande desafio, porque o Santos não vai ter dinheiro, uma grande capacidade de investimento, então vai ter que conseguir contratar bem com pouco dinheiro. Não vai ser uma situação fácil, e aí a gente vai ter que ver como que vai se sair o Quaresma aí com a sua criatividade e com o seu departamento aí de captação, que consiga esses bons talentos aí a um custo relativamente baixo. Beleza? Falei demais aí, mas esse vídeo merecia uma análise aí mais detalhada, porque são 3 meses de gestão aí, já dá para ter uma ideia do que a gente vai ter pela frente nesses próximos 3 anos. Beleza? Terça-feira, Santos e San Lorenzo, lá no estádio Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires. Vamos com tudo para Libertadores, para fase de grupos, rumo ao Tetra. Vai para cima dele, Santos!